a seca paisagem árabe. Um deserto praticamente sem água, onde a chuva quase não cai. E os animais suportam temperaturas extremas. Mas durante 3 meses a cada ano, numa região remota do sudoeste, passa por uma mudança surpreendente e se transforma em um deslumbrante oásis verde. Os animais se alimentam e se reproduzem enquanto aproveitam ao máximo esta breve abundância sazonal. Muitos não são encontrados em nenhum outro lugar da Península Arábica. A vida aproveita sua chance de florescer durante a surpreendente monção árabe. Arábia ao extremo. Quando as chuvas chegam. É junho no sultanato de Omã. O calor do verão está atravessando a Península Arábica. As temperaturas aqui podem chegar a 51 graus Celsius. A sobrevivência é uma batalha. Mas em uma área remota, é possível encontrar alívio do clima inóspito. Na costa sul de Omã, perto da fronteira com o Iêmen, a cordilheira de Dhofar divide o vasto deserto do território continental da costa. Estas montanhas de calcário são conhecidas pelos nativos como Jabal. A fina faixa de planície costeira entre Jabal e o mar tem seu próprio microclima tropical. As temperaturas aqui permanecem relativamente amenas, por volta de 32 graus Celsius, durante todo o ano. Em meados de junho, a terra aqui ainda está seca, árida e improdutiva. Mas alguns moradores parecem não se importar. Os tecelões de Rupel machos trabalham duro construindo seus característicos ninhos suspensos. Os tecelões são um dos construtores de ninhos mais habilidosos do mundo, construindo casas elaboradas feitas de grama, galhos e juncos. De origem africana, os tecelões de Rupel são os únicos tecelões encontrados na Arábia. Durante a reprodução, os machos desenvolvem uma plumagem amarela brilhante para ajudá-los a atrair as fêmeas, que são menos coloridas. A fêmea escolhe seu parceiro. Ela julga o macho pela qualidade da sua construção. Então, se o macho quer ter êxito, ele precisa construir um ninho melhor do que o de seu vizinho. Estágio 1. Estabelecer uma base firme na extremidade de um galho. Os tecelões são os únicos pássaros no mundo conhecidos por amarrar nós,
Estágio 2. Amarrar longas tiras de grama ou de junco para criar a forma básica. Em seguida, amarrar as tiras em conjunto para criar um aro simples. Este macho está alcançando progressos consideráveis. O aro estrutural do ninho está completo. Agora, ele constrói as paredes, tecendo as gramas em torno da armação principal. A fêmea lança um olhar crítico. O ninho precisa proteger futuros filhotes da chuva que está chegando. Folhas pequenas são úteis para cobrir brechas. Seu belo trabalho de bico chama a atenção da fêmea. Ou talvez ela estivesse checando o vizinho. Este macho já está mais avançado na construção de seu ninho. Sua destreza demonstra experiência. Tecelões aprendem ativamente como melhorar sua técnica em cada novo ninho que constroem. O vizinho tem um lugar melhor agora. Mas há tempo. Ele não irá para nenhum lugar até ver a construção finalizada. A atividade dedicada dos tecelões sinaliza uma mudança no ar. No final de junho, os ventos da monção indiana atingem a costa leste da África. Eles criam turbulência no Mar da Arábia, fazendo com que os nutrientes das águas profundas venham para a superfície. Esta corrente de água fria em ascensão é vital, pois dá uma nova vida às águas costeiras. Acima das ondas, resfria os ventos quentes da monção, fazendo com que as nuvens se acumulem sobre a dramática costa de Dhofar. Um denso manto de névoa, com 250 quilômetros de comprimento e 25 quilômetros de largura, se desloca para o território continental. Ele paira sobre a escarpa e envolve a planície costeira. Esta monção é surpreendentemente diferente. Não há tempestades ou chuvas repentinas. Apenas uma névoa pesada que só mais tarde se transformará em chuva. As montanhas atuam como uma barreira, aprisionando a nova umidade. A paisagem absorve a umidade como uma esponja. Em poucos dias, a névoa transforma a região. Mas isso é apenas o começo. Os habitantes do deserto se reúnem aos milhares. Muitos viajam de terras áridas que estão do outro lado das montanhas. Rebanhos de camelos e dromedários convergem na paisagem enquanto eles começam a aproveitar a rica recompensa verde. Graças a essa mudança sazonal que os atrai, a região de Dhofar é a principal produtora de camelos de Omã. Camelos são bem adaptados para lidar com condições secas e pouca comida. Sua grande corcova única é uma reserva de gordura que os mantém nutridos e hidratados em tempos difíceis.
O banquete das monções permite-lhes engordar e reabastecer esta reserva de energia vital. Os camelos costumam ser mais exploradores. Os arbustos lenhosos e outras vegetações elevadas constituem 70% de sua dieta. Mas os tapetes de cobertura vegetal nova e flores silvestres lhes permitem pastar. Seus grossos lábios os protegem das plantas espinhosas do deserto e os ajudam a colher as vinhas mais macias que crescem no chão. Com tanta comida, eles podem se dar ao luxo de ser exigentes. Embora pareçam vagar livremente, esses camelos não são selvagens. Os camelos árabes foram domesticados por seres humanos há cerca de 3.000 anos. E estes pertencem a pastores Dhofari. Alguns desses pastores tribais tradicionais movimentam seus animais sazonalmente entre o deserto e este novo pasto verde na planície. Os camelos se alimentarão aqui durante todo o verão, vagando com seus vigias humanos pela vasta paisagem. Embora as monções sejam mais comumente associadas à Ásia, a palavra monção origina-se da palavra árabe para estação. Aqui em Dhofar, esta monção árabe é coloquialmente conhecida como Kharif. À medida que junho passa e julho começa, a névoa se transforma em chuva. Uma chuva leve, mas persistente, que dura o dia todo. Agora que a vida vegetal está em toda parte, os invertebrados saem do esconderijo. Esses caracóis terrestres evitam a dura luz do sol no resto do ano. Agora eles emergem da cobertura e escalam as árvores em grandes aglomerados para absorver a umidade. As lagartas também estão em movimento. Algumas dessas larvas podem consumir até 27.000 vezes seu peso corporal em apenas algumas semanas. Outros estão fora para uma refeição também. As aves ganham o benefício da engorda dos invertebrados. Esse sunbird brilhante prefere algo mais doce. Estas pequenas aves cheias de energia são as maiores das 4 espécies de sunbird de Omã. Elas são atraídas pelo néctar de um hibisco florido. Embora se assemelham a beija-flores, eles não têm a habilidade do voo dessas aves. O bico longo e pontiagudo alcança profundamente as pétalas de hibisco, onde sua língua, cerca de 2/3 do comprimento total do corpo, pode extrair o néctar.
Haverá mais flores na paisagem à medida que a monção avança. De volta à colônia de tecelões, alguns dos ninhos construídos pelos machos estão quase prontos. A fêmea poderá em breve inspecionar os ninhos e escolher seu companheiro. O ninho do construtor experiente, que teve vantagem desde o começo sobre seus rivais, está quase pronto. Seu novo ninho esférico só precisa de alguns toques finais. A entrada está voltada para baixo, permitindo fácil acesso para os tecelões, mas dificultando o alcance dos predadores. O macho agora está pronto para anunciar sua nova propriedade. Pendurado de cabeça para baixo em sua porta, ele agita as asas para atrair a atenção da fêmea. Quando parece que conseguiu, ele abre caminho para ela inspecionar seu ninho e continua sua campanha de perto. Mas ela não aceita o convite dele. Afinal, ela tem opções. Ao lado, seu vizinho apresenta uma alternativa mais verde. Agora a fêmea tem duas opções. O tecelão experiente não está disposto a desistir. Ele chama a atenção da fêmea de volta para o seu ninho. Dessa vez, parece que deu certo. Finalmente, sua estratégia de ficar de ponta cabeça parece funcionar. Ele imediatamente aumenta suas batidas de asa para maximizar suas chances de selar o acordo. Parece que deu resultado. Um chamado diferente sinaliza problemas para o novo casal. Um cuco africano está aqui para se reproduzir durante a monção. E ele é uma ameaça para os tecelões. As fêmeas expulsarão os ovos do tecelão e os substituirão pelos seus. Os tecelões devem ficar atentos a esses intrusos sazonais africanos. Dhofar é o lar de muitas outras espécies africanas. Algumas, como o cuco, migram para se reproduzir. Mas outras adotam a residência. Em uma nascente permanente, agora cheia de água cristalina, um papamoscas africano procura por insetos na asa. Perto dali, um martim pescador cinza mantém a sua vigília silenciosa e seu posto de guarda. Ao contrário da maioria dos martim pescadores, ele não está de olho no peixe abaixo dele. Este martim pescador prefere comer insetos moídos. Mas com nenhum ainda em vista,
ele pode ter que esperar um pouco mais. Não são apenas as aves que têm raízes africanas. Nas encostas íngremes da escarpa, vive um pequeno mamífero bastante evasivo. O damão do cabo, ou dace, como é mais conhecido na África. De manhã, os damões do cabo emergem com cautela de suas casas de pedra. Esses pequenos e tímidos mamíferos estão em alerta para o perigo, que muitas vezes vem de cima. Predadores aéreos, particularmente águias, são uma ameaça constante. Costa limpa. Um por um, eles emergem. Os damões do cabo podem parecer roedores, mas seu parente mais próximo é, de fato, o maior de todos os mamíferos terrestres vivos, o elefante. Os parentes improváveis divergiram de um ancestral comum que morreu há cerca de 50 milhões de anos. A vida da colônia é toda sobre segurança em números. Essa colônia tem cerca de 20 membros. Uma sentinela vigia os predadores, enquanto o resto da colônia relaxa ao sol durante uma rara pausa da névoa. Se a sentinela detectar perigo, ela aumentará o alarme com um forte chamado estridente. Por enquanto, tudo está bem. Mas para pequenos mamíferos carnudos, o perigo raramente está longe. Em agosto, os efeitos do Carife estão em pleno fluxo. Uma cachoeira na Arábia é uma visão extremamente rara. 6 semanas atrás, estes penhascos estavam completamente secos. Dhofar recebe mais chuvas do que o restante de toda a Arábia. Apesar disso, é o lar de apenas um anfíbio, o sapo Dhofar. A chuva desencadeia a época de reprodução do sapo. Ao redor dos barrancos úmidos, os machos estão se familiarizando com fêmeas maiores. Eles precisarão ser persistentes se quiserem se tornar pais. Enquanto a chuva continua ao longo de agosto, os camelos da Arábia saboreiam um novo cardápio das monções. Camelos aqui preenchem o mesmo nicho que as girafas na África, explorando folhas fora do alcance de outros seres. Eles têm o mesmo número de vértebras no pescoço que o mamífero terrestre mais alto do mundo. Eles também compartilham o gosto por acácias. Mas hoje, um garri verde parece ser uma alternativa apetitosa.
Esse comedor desengonçado move a mandíbula para o lado para esmagar o galho amadeirado, mas não precisa mastigá-lo tão bem. Na primeira vez. Camelos são ruminantes, ou seja, mastigam uma comida mais de uma vez. Cada bocado engolido fermenta em uma das 3 câmaras estomacais antes que o camelo regurgite como ruminado para mastigar mais tarde. Por enquanto, há muito mais de onde esse último bocado veio. A monção traz outras ofertas incomuns para os camelos. O fluxo de água doce revigora as lagoas costeiras, tornando-as altamente produtivas para alimentação e criação de peixes. Elas atraem principalmente os pássaros, como essa garça. Mas os camelos não são avessos a entrar nelas. Um pequeno rebanho janta um banquete aquático. Os camelos são capazes de beber 200 litros de água em apenas 3 minutos. Mas a maioria dos seus fluidos vem da comida que comem. Em uma terra onde corpos de água doce raramente existem, uma lagoa como essa pode alimentar, esfriar e reidratar um rebanho. No final de agosto, a colônia de tecelões é uma movimentada cadeia de atividades. As fêmeas estão ocupadas, cuidando dos ninhos que encontraram sua aprovação e recusando aqueles que elas não gostaram. O construtor iniciante de antes está desfazendo todo o seu trabalho duro. A rejeição nunca é fácil. Os machos podem fazer várias tentativas de ninho antes que uma fêmea o aceite. O construtor experiente e sua parceira também estão ocupados. Mais de 2 semanas atrás, a fêmea pôs seus ovos. Agora surge vida nova. 3 bicos famintos. Vários bicos são boas notícias. Eles querem dizer que não há filhotes de cuco parasitas para criar. Mas os tecelões fêmeas geralmente colocam 2 ovos por ninho. 3 significa apenas mais trabalho para a mãe. Lagartas são carregadas como alimento. Mas ela só pode trazer uma de cada vez. E como todas as mães zelosas, ela frequentemente se depara com um lado menos glamouroso da criação dos filhos. O filhote alimentado faz cocô na própria fralda descartável que a fêmea remove para manter o ninho limpo.
Os jovens tecelões permanecerão no ninho por 18 dias. Um pronto suprimento de mariposas e insetos os mantém bem alimentados e crescendo rapidamente. Enquanto ela está ocupada alimentando os filhotes, seu prolífico pai construiu um novo ninho e encontrou outra parceira. Muitos tecelões são polígamos. O tecelão de rupel macho pode ser parceiro de até 3 fêmeas de cada vez. O malabarismo com as demandas de namoro, acasalamento e construção de ninhos é desgastante. Não haverá descanso até que o carife termine. Mais acima na escarpa, a visibilidade é baixa em relação à colônia de Damões do Cabo. A sentinela achará mais difícil detectar predadores que se aproximam enquanto a névoa permanece. Os adultos são cautelosos, mas se aventuram em busca de alimento. Os Damões do Cabo são predominantemente herbívoros, comendo gramíneas e outras vegetações de baixo crescimento. Mas as monções também trazem oportunidades de exploração. A comifora, mais comumente conhecida como mirra, cresce endemicamente nesta região. As pequenas folhas são esparsas entre os ramos espinhosos deste arbusto, mas fornecem nutrição valiosa para o damão do cabo. Alcançar as folhas, no entanto, requer habilidade e um pouco de ousadia. Este leva o seu tempo para se equilibrar. Mas o outro claramente já fez isso antes. Os Damões do Cabo são bem adaptados para a escalada. Seus pés sem garras têm uma textura emborrachada, permitindo que eles escalem facilmente seu habitat rochoso. Os galhos finos de arbusto são um desafio maior. Os Damões do Cabo se alimentam rapidamente. A velocidade de alimentação permite que eles busquem comida durante apenas 1 hora por dia. Menos tempo a céu aberto significa menos probabilidade de ser pego por um predador. Como os camelos, os Damões do Cabo têm um estômago de 3 câmaras para ajudar a digerir a comida. Eles não são ruminantes. Não precisam mastigar sua comida 2 vezes, mas bactérias de seu intestino os ajudam a digeri-la com eficiência. Um chamado de alarme acaba com a paz. A forma e o padrão característicos de uma águia pairam sobre a escarpa. A águia negra africana se reproduz aqui nas montanhas de Dhofar. Elas são a maior ameaça aos Damões do Cabo. E não atacam sozinhas. Os pares caçam cooperativamente. Um atrai a atenção do Damão do Cabo. Enquanto o outro desce sem ser percebido.
para pegar sua vítima. Os damões do cabo escondem-se entre os pedregulhos. Mas parece que alguém não foi rápido o suficiente hoje. A partir de setembro, a névoa das monções começa a clarear, resultando em ocasionais dias claros. Os répteis tendem a manter um comportamento discreto durante o tempo úmido, preferindo condições secas. Mas agora os dias estão clareando e um lagarto extravagante começa a se revelar. Um camaleão árabe. Omã é o lar de 103 espécies de répteis. Mas este é o único camaleão na Península Arábica. Ele vive apenas aqui, no cinturão das monções. Ele passa mais tempo no chão do que os outros camaleões arborícolas. A céu aberto, ele está exposto, mas faz o seu melhor para se misturar ao ambiente. Os camaleões são conhecidos principalmente por sua capacidade de mudar de cor. Isso pode fornecer uma camuflagem útil. Também pode ajudá-los a regular sua temperatura e comunicar seu humor. Ao mudar sua aparência, torna-se quase invisível. Cada olho gira independentemente, permitindo que ele olhe para frente e para trás ao mesmo tempo, para verificar se há perigo. Depois de se sentir seguro em uma árvore, ele muda de cor novamente. Imitar um galho manterá este peculiar réptil fora de vista se as águias aparecerem mais uma vez. Mais acima, em uma figueira próxima, um banquete está acontecendo. Uma pomba verde e amarela aproveita ao máximo a fruta madura. Os carotenoides nos figos dão a este pombo as suas cores amarelo-verde brilhantes. A plumagem do pássaro é mais marcante nessa época do ano, quando a fruta está madura. No final de setembro, o carife desaparece. A correnteza das quedas d'água não ecoa mais pelo vale. Os dias tornam-se mais claros e secos. A mudança de clima é adequada para a colônia de damões do cabo, que adora o sol. Na escarpa, as águias foram embora.
mas um lembrete gritante de um predador permanece. Quando a sentinela assume sua posição de observação, os mamíferos aproveitam o sol que está de volta. Os damões do cabo têm baixa termorregulação. Assim como os répteis, precisam do sol para aquecê-los, sem usar sua própria energia. As chuvas do Carife podem ter acabado, mas deixaram um presente de despedida. Filhotes. Os damões do cabo fêmeas cronometram o nascimento dos filhotes para coincidir com a monção. Os bebês permaneceram escondidos em suas casas de pedra e emergem quando a comida é abundante. Os jovens formam uma creche, perto da segurança de um pedregulho que serve como refúgio. Amontoar-se é outra boa maneira de se aquecer. Outros estão começando a encontrar seus pés, praticando suas habilidades de escalada. Esses dois parecem mais aventureiros do que seus colegas de berçário. A dupla se dirige para o arbusto de mirra, onde os adultos estão se alimentando. Mas eles não receberão nenhuma lição de escalada. Certamente, um jovem mais leve tem mais chances de se dar bem. Os damões do cabo desenvolvem-se notavelmente de forma rápida. Eles podem correr e pular dentro de algumas horas depois de nascerem. Mas aprender a se equilibrar pode ser mais desafiador. Haverá inevitavelmente mais lições difíceis para aprender. A prática acabará por conceder a todos os jovens damões do cabo as habilidades necessárias para a vida na colônia. Quando chega outubro, muitos dos ninhos da colônia de tecelões parecem um pouco desalinhados. O ninho do construtor experiente está vazio agora. Os filhotes continuam por perto, assim como a mãe deles. Eles ainda não têm idade suficiente para se defenderem sozinhos. E ainda imploram por comida para a mãe. Nas proximidades, um cuco juvenil há muito tempo deixou seu ninho de adoção. Um par de tecelões infelizes foi enganado e o criou como se fosse seu. Mas agora ele deve se virar sozinho. Apesar do fim das chuvas, os tecelões ainda estão se reproduzindo. Fiel à sua forma, o construtor experiente agora tem um novo ninho.
uma nova fêmea e novos filhotes, que são tão famintos quanto seus meio-irmãos. Mas a época de reprodução está chegando ao fim. Ele está começando a perder a plumagem amarela brilhante, que separa os tecelões adultos machos dos garotos. Suas cores de acasalamento retornarão na próxima primavera, enquanto ele tenta recomeçar a vida em família. Com a névoa e a água corrente desaparecendo, o banquete sazonal da vegetação exuberante logo diminuirá. Os últimos figos e flores ajudam a acumular reservas de gordura, prontas para tempos difíceis. O enorme tronco deste baobá africano armazena água suficiente para a árvore sobreviver até que as chuvas voltem no ano que vem. Quando a grama começa a secar, os dromedários começam a seguir em frente com seus pastores humanos. Suas barrigas estão cheias, suas corcovas firmes, cada uma segurando até 36 quilos de gordura. Esta reserva de energia vital ajuda a mantê-los vivos durante o longo e seco inverno que se aproxima. Por enquanto, a monção acabou. Este rebanho retornará ao deserto do outro lado das montanhas. No próximo ano, as chuvas virão de novo, transformando as montanhas de Dhofar na Arábia mais uma vez.